Aqui para as gurias. E a gente vai começar a trabalhar, porque que o objetivo dessa aula de hoje é que realmente seja uma experiência, né? Uma experiência onde a gente saia daqui mais leve do que a gente entrou, né? Que a gente consiga transmutar, a gente vai ensinar algumas técnicas, a gente vai praticar algumas técnicas, para que a gente consiga transmutar algumas emoções densas que a gente vai identificar hoje com os exercícios que a gente vai propor aqui. Mas o que acontece quando a gente vai somatizando emoções densas? Isso nos tira do nosso alinhamento, isso nos tira do nosso centro, isso nos afasta da nossa vibração original. Qual é a nossa vibração original? É aquela vibração que existia na gente antes desse mundo dos traumas, dos medos, das crenças dessa realidade se tornarem mais reais do que a gente. Então, normalmente a nossa vibração tem aquele gostoso, aquela sensação de agradabilidade, aquele respirar fundo, aquele lugar onde as coisas elas não te afetam tanto, onde tu te mantém no teu centro. E quando a gente consegue se manter nessa vibração, a gente se torna muito quântico. A gente se conecta muito conectado, a gente se conecta com muita facilidade ao campo quântico, ao campo das infinitas possibilidades. Agora, quanto mais a gente está denso, quanto mais emoções densas, mais a gente se torna lento, mais a gente se torna cansado, né? E menos a gente se conecta com essa energia de facilidade na criação da nossa vida, da nossa realidade, né? E aí, o que acaba acontecendo às vezes que a gente está num estado assim que não está tão legal, né? Quando a gente trabalha com pessoas, eu e a Fabiana, às vezes acaba que qualquer um de nós pode passar por estados dissociativos, ou seja, tu está meio ali, mas não está ali, tu não está te sentindo presente. É, é, Hoje cresce muitos casos assim de burnout, assim, tem pessoas com burnout muito forte, outras mais fracos, esgotamento, Esgotamento. a depressão, tem gente que está com uma depressão bem forte, tem gente com estados depressivos. E todas essas alterações de humor e de emoções a gente passa como ser humano, né? Então a gente vai passando por essas alterações. Então pode estar sendo alguma questão aí a financeira te gera um estresse e daqui a pouco te causa uma densidade, daqui a pouco tu pode ficar tão estressado com o trabalho, dinheiro que cria um burnout, cria uma dissociação, né? Cria um colapso nervoso. E Todo colapso nervoso, ele acontece porque a gente, em algum nível, não esteve presente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A gente vê dois caminhos muito ensinados de formas de lidar com as emoções, principalmente as negativas. Ou eu suprimo, coloco debaixo do tapete e finjo que não está ali, isso é que eu acabo inconscientizando, ou eu me torno emoção, tenho crise de raiva, me torno a tristeza, tenho crise depressiva. Né? E o que a gente percebe, o que a gente propõe aqui, dentro da Escola do Ser, é a gente ter sabedoria para observar as nossas emoções, permitir que elas existam, sem que elas nos tirem do nosso centro, sem que a gente se identifique com elas. Todos nós, ao longo da nossa vida, vamos ter emoções de tristeza, de alegria, de raiva, de vergonha, de frustração. Tem uns comentários aqui que depois a gente vai começar a fazer uns exercícios com eles, né? Da Stephanie, que tem coisas assim, a procrastinação, o nervosismo. E quando a gente não olha para essas emoções, elas começam a fazer parte da nossa vibração, né? E cada vez mais denso a gente vai ficando e cada vez menos a gente consegue se conectar com as leis do universo, cada vez menos a gente consegue se conectar com a nossa intuição. E aí a gente entra, né, na criação da nossa vida a partir da mestre realidade, né, que é um termo que o Access Consciousness fala muito, que é matéria, energia, espaço, tempo. Mas a gente é matéria movendo matéria. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é começar a olhar para essas emoções, transmutar essas emoções, identificar elas, para que a gente se torne de novo mais sutil, mais leve e com isso consiga mudar aquilo que a gente deseja com mais facilidade. cada um de nós tem uma caixa preta. Lembra a caixa preta do avião? Quando um avião cai ou alguma coisa numa ilha ou no meio do oceano, tem a caixa preta. E nós temos uma caixa preta. Cada um de nós tem, onde está lá guardado, muitos, né?
traumas, muita dissociação, depressão. Essa caixa pode estar aquela coisa que nos segura muito, dentro dessa caixa preta. O que a gente tende a fazer? Eu digo isso por experiência própria na minha vida, isso. Escapar, fugir dessa caixa preta. Não quero ver. Não quero ver, eu Vamos olho, proteger. ando para todos os lugares do avião, passeio ali, mas a caixa preta eu não quero mexer. É um ninho de rato feio, obscuro, que eu não quero tocar nisso. Eu quero fingir que nem aconteceu isso comigo. Eu quero olhar para isso. E aí, e aí, o que acaba acontecendo, gente? Por incrível que pareça, o mais engraçado é que quando a gente olha para essa caixa preta, percebe a caixa preta, limpa a energia cognitiva, que é a energia racional, importante a gente limpar, fazer um entendimento, uma análise, e também limpa a energia energética, psicossomática, não cognitiva. E aí, como é que a gente limpa essa energia não cognitiva? Porque tem coisa que a gente nem entende. Tinha uma época na minha vida que eu passei por uns desafios, e olha que engraçado, gente. Eu estava passando lá por uns desafios na minha vida. E eu não entendia o que estava acontecendo. Tipo, sei lá, bola pra frente, vamos lá. Quando passou aquele momento, depois de um tempo ainda, eu fui me dar conta, cara, como eu estava passando por um momento difícil. Eu olhei para trás, foi abissal, foi assim, visceral para mim. Eu olhei assim, cara, o quanto estava num momento difícil. Quanto eu estava sob estresse. Eu não conseguia nem ver na hora. Vamos lá, toca a vida, a gente tem essa, né? E eu não quis olhar para a caixa preta. E aí eu não quero olhar para essa caixa preta, eu não quero olhar para esse lugar. Mas aí, eu digo, um dia eu encarei assim, digo, cara, eu vou ter que olhar para isso. Eu vou ter que olhar para isso e transmutar isso. Porque se eu não olhar isso, parece que isso me acompanha como uma sombra escondido. A gente está falando da nossa sombra. Temos uma sombra que a gente esconde e não quer ver, que é a caixa preta. E daqui a pouco a gente está com um problema na família, alguém está doente, algum familiar está passando por desafio, tu está passando por uma situação econômica, tu está passando por algo que te colocou numa situação delicada. E é difícil. A gente não está aqui para dizer que não é, porque tem momentos da vida que é rala. E aí, às vezes tu não quer viver aquilo, tu quer passar, esconde isso, só escapa disso, suprime isso. Meu Deus, eu não quero que isso logo vai passar. Tu passa, mas ainda depois passa e a tua recuperação é lenta. Ou nem passa, porque está lá alojado ainda. E eu na minha vida, quando eu resolvi olhar para isso, dizer, cara, eu vou olhar para essa caixa preta, eu vou olhar para esse ninho de rato, e eu vou deixar essa caverna obscura, cheia de morcego, de sujeira, um lugar com uma poltrona maravilhosa e uma lâmpada bonita, onde eu possa visitar esse lugar sem dor. Ou seja, eu vou transformar a minha dor em ouro, fazer uma alquimia, transformar todo o peso, toda a dificuldade, tudo que eu vivi no meu maior tesouro. Faz sentido isso para vocês? Transformar esses desafios que tu está passando ou já passou, ou alguma questão, transformar isso em ouro. Como é que a gente transforma? Trabalhando isso. Aprendendo. Se tu não olhar, negar, escapar, fugir, por favor, não quero ver isso na minha vida nunca mais, aquilo tende a se alojar. E é interessante a gente perceber e olhar para isso, porque todos nós tem coisas, tem emoções e tem situações que a gente não quer acessar, seja por conta do nosso passado, da nossa infância, seja porque a gente tem medo de lidar com aquela intensidade emocional, vibracional, né, que vem quando vem a memória. Mas é interessante a gente olhar para esses medos e observar esses medos. Por que será que a gente tem tanto medo, às vezes, de olhar para esses lugares? Por que a gente tem tanto medo do que a gente chama de sombra, né? Porque, no fundo, às vezes a gente tem muito auto-julgamento, né? E é muito carrasco com nós mesmos. A gente acha que a gente tem que ser perfeito. Como é que aconteceu isso comigo? Como é que, né? Eu não vi no momento. E é interessante a gente perceber que sempre que a gente entra nesse espaço de lutar, controlar, fugir, né? Fingir que não tá vendo, se defender dessas emoções, o que a gente começa a criar é uma dissociação no nosso corpo, no nosso espírito com o nosso corpo. E aí, em vez da gente ir para esse lugar de inteireza, a gente vai se dissociando cada vez mais, né? Se dissociando, se separando de nós mesmos. E isso acaba criando muito sofrimento,
né? Sofrimento, que a gente cria máscaras, a gente cria um monte de coisa para poder viver nesse mundo, Então, continuar, mas continua com é um aquele peso. paradoxo a gente perceber que fugir do sofrimento cria mais sofrimento. Olha só que paradoxo. E aí o que a gente começa a... O que a gente quer convidar vocês? Porque assim, ó, tem várias coisas na nossa vida que às vezes podem estar criando emoções densas, né, no nosso dia a dia. A Stephanie falou, não prosperar financeiramente e procrastinar. A Cris falou, meu trabalho como professora e procrastinar. Ó. Então, esses dois exemplos, assim, né? Eu quero que a Stephanie olhe para isso agora. Quando tu pensa nessa tua situação financeira, esse não prosperar, tá? Observa isso. Que emoções que vem à tona quando tu pensa nisso, assim? O que vem à tona quando tu olha para essa situação, a tua vida financeira? Cris, a mesma coisa. O que vem à tona quando tu pensa, Cris, no teu trabalho como professora? Quais são as emoções que emergem? E é interessante a gente perceber por quê. Às vezes, a gente está ali lutando com uma situação e a gente não percebeu que um ciclo se encerrou. E que a vida está nos convidando, não sei por que eu tô olhando pra Cris, tá? Mas assim, às vezes a gente não consegue ver que um ciclo se encerrou, né? É difícil ver ciclos se encerrarem. Que a vida tá nos chamando para um novo movimento. E aí a gente fica ali naquele lugar de sofrimento, por conta do apego emocional, né? Eu sei, Cris, e eu sei, Cris, que teve uma época que eu também tinha que fazer uma mudança, não estava fazendo, e eu tinha sempre um sonho muito simbólico sobre isso, assim, que a sensação que eu tinha é que eu estava atraindo a mim mesma, a minha versão do passado, se eu simplesmente soltasse, né, aquela fase da minha vida. E às vezes a gente fica com isso, né? Então é interessante a gente perceber essa inteireza e trabalhar esse desapego, porque às vezes a vida está nos convidando para um novo movimento. Então, olha só o quanto A Stephanie colocou decepção, não alcançar meus objetivos, ansiedade. Teve gente que colocou mais aqui, eu vou ler aqui que passou, né? Não ter uma carreira sólida, não ter dinheiro me deixa estressada. Vocês viram que trabalho, dinheiro, carreira, isso está acontecendo muito assim globalmente. E, gente, por que será que a gente está com uma epidemia de burnout? Ah! 10% em 2020, 10%, é uma pesquisa global, 10 a 15% da população tinha ansiedade e depressão. 2026 agora, 60 a 65% da população tem ansiedade e depressão. Isso é preciso ser falado, porque isso pode estar acontecendo com qualquer um de nós ou com alguma pessoa do nosso lado. Então, é uma transição do mundo que está acontecendo muito rápido. Eu mesmo já me trabalhei até casos de nós começamos na rede social, num mundo que era muito divertido a rede social, tá? A rede social nos traumatizou em algum nível, me traumatizou. Eu tive que me trabalhar isso, que eu me sentia aprisionado uma época, o meu trabalho é a rede social. Hoje, graças a Deus, eu percebo que o meu trabalho existe mesmo se não existir rede social, se eu saia dela para sempre. Graças a Deus. Porque é um sofrimento tu estar aprisionado dependendo de alguma coisa. E é interessante a gente perceber que esse excesso que veio para cima de todos nós, mesmo que eu conversei com uma pessoa, a pessoa está até aposentada, não trabalha, assim, está tranquilo na vida, mas está com a sobrecarga. Isso não é de quem está só no mercado de trabalho. Quem está trabalhando, não é exclusivo, gente. Isso é algo que está acontecendo com quase toda a população. A pessoa aposentada tem o tempo todo para estar relaxado, mas ainda não está conseguindo sentir aquele gostinho bom da vida. Porque é uma estrutura, ainda a gente vai ver, é um mundo ainda que cobra, tu está dentro dele e dentro dele ele funciona assim ainda. Esperamos que nos próximos anos, né, a gente crie, acredito que nós estamos aqui criando oásis. O que é um oásis? É quando está no deserto, enquanto um lugar com água, gente curtindo ali, gente de boa. Porque o todo grande mesmo, tal como está aí, ele não está um oásis. Ele está mais difícil que fácil. Isso pouca gente fala. Né? O coletivo. Né? O coletivo está mais difícil.
Por isso que Mas criar aí, por oásis e isso que a criar gente esses precisa momentos, fazer o movimento pro individual. o momento para o individual. Depois a gente tem que olhar para nós a tal ponto, olhar para nossa caixa preta, para esse ninho de rato, que nós vamos fazer uma prática hoje, gente, aqui, muito legal. A gente vai fazer uma das técnicas quânticas que a gente trabalha, a gente vai compartilhar contigo. Tá? A gente trabalha com ferramentas quânticas aí já há 10, 12 anos. Tem uma que é muito legal, que é do Dr. Lloyd, né, que também existe há 24 anos, que é o método da transformação. Muito show, que trabalha nossas glândulas do nosso corpo para tirar, passar um antivírus em coisas que estão escondidas além da palavra. Por quê? Se fosse com a palavra, com o entendimento, a gente já teria mudado tudo na nossa vida. Entendi e mudei. Mas por que está lá aquilo ainda? Porque a gente precisa passar o antivírus, a gente vai compartilhar com vocês aqui, e, e perceber que tem coisas na nossa vida que estão ali, tão pesadas, e pode soltar. E aí tu vai dizer um dia assim, como a tua vida futura vai dizer assim, como eu estava pesado e não sabia. Porque eu já tive na minha vida assim, que eu dizia, não, tá tudo bem. Aí eu olho para aquela fase lá e digo, pá, como eu estava estressado naquela fase. Eu dizia, tá tudo bem. Que uma vez um rapaz me disse, Eduardo, sabe qual é a maior mentira do mundo? Eu, não, qual é a mentira? A mais dita todos os dias, o tempo todo. Não, como é que tu tá? Tá tudo bem. Que ninguém quer, né? Se envolver muito. Ainda mais que hoje nós estamos vivendo aí uma crise de relacionamentos. Percebe, gente? Crise de convivência. Estamos em cidades construídas onde o cidadão já não consegue mais interagir direito, cada um não fala com ninguém, a convivência está difícil, nossas relações estão meio feridas e quebradas, e a gente quer apoio e não consegue, e aí a gente anda por aí meio que num mundo onde cada um tem que se cobrar a tal nível numa sozinho, numa autonomia. Onde as pessoas às vezes ficam assim, mais dentro de casa, na frente de uma câmera, do que em contato com as pessoas. Então é um mundo sozinho. Eu digo porque eu atendo tipos de pessoas que vivem dentro da sua casa, trabalhando na internet, na frente de uma câmera sozinho. E não estão bem. Então, olha os tipos de trabalho. Temos várias questões de trabalho. CLT, funcionário público, tem um empreendedor que nem trabalha na internet. E nós vemos adultos hoje farmando aura. Não são as crianças. As crianças estão brincando, gente. Nosso ponto de vista, o meu da Fabiana, é que as crianças brincam e se divertem. Para criança tudo é uma diversão. Brincar de esconder, de pegar, de patins. Brincar até de farmar aura. Só que botaram uma câmera. Mas quem está farmando aura de verdade, quer ganhar pontos com a internet, com tudo isso, são adultos Querem ganhos, né? que querem ganhos. Além dos likes. Além dos likes. E aí aquela fala toda te leva para um lugar. E isso gera sentimentos na gente, que quando tu tá daqui a pouco em algum lugar, em algum scroll, fazendo alguma coisa, te gera um sentimento de numb. Tinha uma música daquela do Linkin Park. I become so numb, I can feel you there. Lembra daquela música dos anos 2000? Por que é numb? É entorpecido. Então nós estamos tudo meio que entorpecido. Daqui a pouco dá uma coisinha ruim no peito, no meio do dia. Ai, que tô meio entorpecido. O que foi que aconteceu? E aí nós estamos com poucos sentimentos bons e muitos densos. Eu não estou aqui para trazer, mas o que eu estou falando aqui, talvez seja a minha fala, quando vê eu estou falando isso aqui agora, seja uma fala importante para todo mundo que está aqui nos assistindo. Porque a gente não sabe às vezes o que está acontecendo. E sabendo o que está acontecendo, é muito mais fácil da gente caminhar para o lugar da inteireza, para o lugar da cura, para o lugar do bem-estar. A gente tem que saber, né, no nosso livro também, no Poder da Suavidade, a gente coloca, tu tem que saber onde está metido para sair da onde está te udendo. Alright? Gente, Faz então, sentido o que eu falei, gente? então vamos Faz lá. sentido essa fala aqui? Me digam. Stephanie, vamos começar a trazer consciência sobre as questões também que vocês estão trazendo, tá? Depois, Angelita, Gabi, se vocês quiserem colocar também como vocês se sentem em relação a isso, né? A esses problemas, os maiores problemas que vocês estão vivendo, talvez nos ajude a ajudá-los.
Stephanie, qual é a forma hoje que tu lida com a decepção? Qual é o hábito, qual é o hábito que tu tem para lidar com a decepção? Quando tu observa a decepção ali, tu tá vendo que os teus O trabalho não está sendo não recompensado, tem recompensa, que o dar e receber tá desequilibrado, a enfim. máquina está grande. Como é que tu lida atualmente com essa decepção? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a tendência de todo ser humano, quando a gente identifica uma emoção negativa, é lutar contra ela ou fugir dela, né? Ou tentar controlar aquela emoção. E isso muitas vezes não funciona. Ó, me enfiar na cama e ficar vendo série. Olha que interessante. O que a gente vai começar a fazer a partir de agora, Stephanie? A gente vai começar a colocar consciência nessas emoções que estão vindo à tona, né? Burnout, ele não é criado apenas pelo excesso de trabalho, né? Também, as pessoas às vezes se preocupam demais, mas também pelo excesso de emoções negativas atreladas ao trabalho. Né? Então, estresse, a pessoa ali está trabalhando estressada, ela vai ter muito mais propensão a ter burnout do que uma pessoa que está ali trabalhando, às vezes até passa um pouquinho do limite, mas ela está em paz, ela está leve. Gente, mas vamos ser sinceros, quase todo workaholic, a pessoa viciada em trabalho, o trabalho também se torna uma fuga, assim como ver a série, entende? Então, às vezes a gente inconscientemente tenta cobrar, encontrar o nosso valor no nosso trabalho. E aí um monte de emoções negativas que começam a vir à tona. E aí pode ter crise de ansiedade, crise de pânico, enfim. E é interessante a gente colocar consciência nisso. Porque, mais uma vez, a gente não consegue mudar isso enquanto a gente não iluminar, enquanto a gente não integrar, enquanto a gente não saber botar nome nos boi. Criar hábitos saudáveis, hábitos emocionais saudáveis quando a gente identifica a decepção. Hábitos emocionais saudáveis quando a gente identifica a ansiedade. Né? Porque hoje em dia, por exemplo, assim, foi uma coisa que eu aprendi, uma forma de me autorregular. Né? A gente dá aula de Tai Chi, só que a gente pratica Tai Chi. Então, quando eu vejo que eu tô com uma emoção muito densa, eu vou fazer uma prática, vou respirar, vou me observar, vou fazer um exercício. A gente vai compartilhar agora um exercício pra gente começar a mudar isso. Sim. E é isso que o autoconhecimento, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa aprender a integrar essas emoções que aparecem, né? Para que a gente volte de novo para aquela inteireza. A Desirê falou que tenta sair correndo, né? Quando acontece isso. A Mirelle botou: o trabalho sempre foi uma fuga, pode ter crise de ansiedade em casa e no trabalho. Não tive mais um lugar de fuga. Foi quando corri para vocês abriram a minha mente. É interessante, então, muito legal. Olha, essa fuga, tudo isso a gente falou um pouco, esse escapismo, essas questões, mas encarando, né? Pode vir, eu gosto muito desse mantra, assim, pode vir. Que eu não estou disposto a enfrentar aqui. Porque a gente precisa, a maior coragem é lidar com o nosso maior inimigo, nós mesmos. E aí, quando a gente começa a transmutar essas emoções que estão lá escondidas, a gente começa a abrir uma nova porta, fazer algo novo. Porque a gente precisa fazer coisas novas para ter resultados diferentes. A gente está fazendo uma coisa e não está funcionando. Estou fazendo isso e não está funcionando. Né? Se eu conversar com uma pessoa, Eduardo, estou tomando remédio há 2 anos e não está funcionando. Tem algo errado. Esse remédio não funciona para ti. Não mudou nada. Te deixou ainda meio letárgico. Não funciona. Tem que chegar a essa percepção e fazer algo diferente. Né? Nós trabalhamos na Escola do Ser com técnicas, né, de cura quântica, Theta Healing. Trabalhamos há 10 anos com Access Consciousness. Hoje a gente vai compartilhar esse método da cura do Dr. Lloyd também. Que o Dr. Lloyd era um psicólogo norte-americano que ele também teve uma esposa com muita depressão. Não sabia o que fazer, 12 anos a esposa dele com depressão. E nem na clínica dele nada conseguia ajudar. E ele percebeu que um dia teve uma intuição. A mulher dele estava no auge da depressão, uma nuvem negra em cima, 12 anos já. E ele teve uma intuição. Ele começou a buscar e recebeu uma intuição dessa técnica que a gente vai compartilhar. Ela é muito legal, ela é muito boa. Eu uso, a gente vai usar aqui agora ela e vocês vão ver.
Desirê comentou que o esposo dela faleceu com a doença de ELA, faz um ano. Nossa. 2 filhos, um de 14 e outro de 22. E tuas falas caíram perfeitamente. Gratidão. Desirê, meus sentimentos, né? Obrigado pelo teu compartilhamento, mas meus sentimentos pelo teu esposo, realmente, por uma doença muito difícil como é o ELA. E E é interessante perceber, né, Desirê, porque tem toda a questão, né, do luto, mas tem toda a dor do sofrimento de ver uma pessoa que a gente ama sofrendo também, né? E não tem como a gente fingir que essas coisas não mexem com a gente. Essas coisas mexem com a gente pra caramba. sim, sabe que comentou aqui a Mary Ellen também comentou algo, a gente vai tocar nisso agora, mas assim, ó, mexi com a minha família, ela brincou com a família dela que se ela virar uma budista, eles que aceitem, né? Então vai lá, sei lá, virar budista, olha, se eu vou virar para me cuidar. Eu acho que tu tá querendo dizer com a tua fala, Mary Ellen, é assim, ó, esse cuidar, onde o meu cuidado é mais importante. Eu e a Fabiana tivemos um lema, há um tempo atrás, desde o livro O Poder da Suavidade, nosso lema é: o nosso bem-estar é mais importante que tudo. Por exemplo, que trabalho, que passa. Porque tu pode ter dinheiro e não ter paz. Porque o dinheiro não resolve. Às vezes a gente acha que vai resolver. Te bota 1 milhão na conta agora. Eu conheço pessoas e não adianta nada. E eu já ganhei muito mais dinheiro e não adiantou nada. Às vezes o sucesso pode ser traumatizante também Para algumas pessoas. para algumas pessoas. Se tu não tem um sistema de crenças muito alinhados, tu pode ter muito sucesso e aquilo te destruir, gente. Tu não ter mais tempo para ti e aquilo ser uma loucura. Então, o nosso problema, às vezes a gente fala que o dinheiro é alguma coisa, mas é uma escolha. O que eu e a Fabiana fazemos é assim, uma escolha do meu bem-estar, a minha paz agora, no momento agora, ele é mais importante do que tudo. Porque se tu colocou um objetivo no futuro como mais importante que agora, tu pode entrar numa dissonância cognitiva, uma dissociação de ti. Então no futuro vai acontecer alguma coisa e isso aí não funciona. A gente tem que se sentir bem sempre aqui e agora. E aí, dentro dessa questão que a gente está falando emocional, que a gente está carregando, uma emoção do trabalho pesada, alguma coisa, a Angelita comentou, né, que no trabalho dela, ela não teve o reconhecimento, nem financeiro, nem a gratidão por ela, das pessoas. Então, isso a gente, num nível assim, eu não preciso receber o reconhecimento de ninguém, mas, gente, como é importante nos reconhecerem. Como é importante amigos, eu não chamo de nem meio amigos, eu chamo de amigos, pessoas assim, cara, Angelita, tu é incrível, Angelita. Eu vejo o quanto melhor tu fez. A gente está precisando de apoiadores, cada vez mais. Porque esse mundo tá cheio de julgadores. Tá cheio de julgadores. Momento crítica. Momento crítico. A gente critica mesmo, gente. Sabe por que a gente critica? Porque a gente está aqui para transformar o mundo. Nós somos pessoas transformadas, eu e a Fabiana, que transformamos. E transformamos o tempo inteiro. E nos transformamos o tempo inteiro. A gente mandou vir 2 livros hoje, antes dessa live aqui, estava conversando. Um é o Frequências da Cura. Incrível livro. Frequências vibracionais. Frequência vibracional. Frequência vibracional. É um livro fantástico. A gente já estava lendo como é que ele era o início lá, para tu manter a tua frequência cada vez melhor. A gente adora livros. E outro livro que eu mandei que nem lançou, vai lançar dia 1º de setembro. E eu já comprei na pré-venda, que vai chegar dia 13 de setembro para mim, que é do filósofo sul-coreano que vive na Alemanha, que é Bin Yoon Chan. É um filósofo que tá um grande sucesso hoje, que ele está questionando a nossa sociedade no nível do cansaço. A sociedade do cansaço é o livro mais famoso dele. Estamos sendo vampirizados, exauridos. Hoje conversei com um conhecido e ele me disse assim, Eduardo, parece que no final de semana eu quero me deitar na cama, estou cansado. Eu tenho um vampiro, estão sugando a minha vida, toda a minha energia, a minha vitalidade está se indo. Essa pessoa tinha 28 anos. E aí, como a gente passa o escandisco antivírus na gente para não ficar denso? Porque olha o que eu estou percebendo agora aqui conversando com vocês. A gente se chama de denso às vezes. Eu estou com um baita estressado, com muita coisa. Mas o quanto não é tu que está estressado e denso. O quanto é esse mundo que criou uma estrutura estressada e densa e nós estamos apenas absorvendo. E alguns de nós são mais sensíveis que outros. E sentem mais. Então, o
muito desse estresse e densidade que a gente vive não é nosso. É do teu vizinho que está daqui a pouco completamente enlouquecido. É a tua empresa, a tua instituição, o teu trabalho, que está todo mundo onde botou o lucro, tudo mais importante que tudo. O quanto a coisa é mais funda. E a gente se culpa, não é? Sou eu que caí. Eu que caí no burnout. Eu que me estressei. Então, olha que paradoxo. É lá fora e também aqui dentro. E a gente, as pessoas mais intuitivas, elas têm a tendência de sempre acreditar que o erro está em si. E essa é uma sombra, gente. Isso que é sombra, a gente se julga pra caramba. E por conta desse auto-julgamento que às vezes a gente tem medo de fazer uma terapia, porque a gente acha que vai descobrir que a gente é terrível. E na verdade, às vezes, numa sessão de terapia, o que vem, o que a gente canaliza do Criador cuida mais de ti, te ama mais. Tira momentos de folga, não trabalha tanto, vai mais devagar. Vai brincar, vai brincar. O universo vai te apoiar, não te desespera, né? Então, a nossa sombra é essa, a nossa sombra é o auto-julgamento, é a autocobrança, é acreditar que a gente tem que se encaixar numa sociedade doente, né? E às vezes a gente não consegue, tem medo de olhar para essas partes nossas, que são fiéis aos nossos eus do passado, pode ser, que tem fidelidades inconscientes, às vezes com as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente tem apego a isso, né? Então é interessante a gente perceber essas questões aí. A Edna, eu gostaria de dar um relato breve. Falei poucos minutos com a Fábio para conhecer o trabalho que fazem, ela foi muito atenciosa. O meu desafio é sobre o financeiro. Me deu algumas dicas antes de fecharmos. Outro dia atendi clientes distintos, estamos encaminhando para o fechamento. Olha que maravilha. Olha só, desbloqueou. Gratidão, isso que a gente chama do desbloquear, do destravar. Porque quando a gente está uno e coerente conosco em unidade, porque vocês já viram, a gente só quer nos separar. Começou a política essa semana. Querem separar a população. Isso aí é todo um jogo. Nós temos que ter percepção disso. É um jogo para tornar nós, irmãos aqui da Terra, os guardiões da Terra, inimigos uns dos outros, com a polarização. Isso aí é um jogo. E começou essa semana e eu percebi, como intuitivo, essa semana a energia fez assim, ó. Guerra Já encontrei pessoas, claro. A energia baixou. Por que baixou essa semana? E a gente está falando de emoções densas. Por causa que a gente já sabe por quê. Mas vamos lá. A gente está aqui para transmutar também, né? Transmutar. E é interessante a gente perceber, né? Porque às vezes é um passo que a gente dá, uma coisinha que a gente coloca em prática e tem uma mudança. O nosso corpo, gente, para seguir avançando, a gente precisa estar alinhado. E o nosso corpo, ele precisa sentir segurança nesse avanço. Vamos pensar aqui nesse exemplo que as gurias falaram, que estão se estressando muito por conta de trabalho e que querem mais prosperidade financeira. Aí eu pergunto para vocês, o que o corpo de vocês, o subconsciente, entende se no momento o trabalho que vocês têm já está estressando? Aí imaginem, sei lá, se no teu sistema de crenças ganhar mais dinheiro é trabalhar mais. O que tu acha que o teu corpo vai reagir como a essa informação? Ele não vai deixar tu ir em frente para te proteger. Porque se tu já tá estressado com isso, aí o que a gente precisa fazer para o nosso corpo é começar a perceber que é seguro ir em frente. A gente precisa reprogramar e ensinar para ele que é seguro. E eu acho que foi isso que eu... E se regular o tempo todo. Isso que eu ensinei pra Edna, né, na conversa que a gente vai fazer teve. agora, a gente vai se regular agora. A gente precisa estar consciente dessas emoções e dar comandos pro nosso corpo entender que por mais que aquela informação não faça parte do sistema dele, é seguro em frente. E a gente pode, né, com técnicas de reprogramação mental, técnicas quânticas, criar novos downloads do nosso sistema. A gente pode também fazer afirmações positivas, né? A Louise Hay é uma mestra nisso, para que a gente também, nosso sistema vá entendendo que mais dinheiro não necessariamente está associado a mais estresse, a mais esgotamento, a mais trabalho. Às vezes, mais dinheiro é só questão de alinhamento interno, é questão de sutilização do nosso campo. Então, nós temos, muito Fabiano Porto tem um sistema de crenças, programas no nosso subconsciente que são a nosso favor. Porque eles estão instalados lá, talvez, sabe-se lá por quem, quando e onde, né? A gente vem com esse mundo assim e recebe muitos programas.
Agora a gente vai compartilhar com vocês uma técnica. Enquanto a gente vai falando aqui, vocês vão fazendo, tá? Eu quero que tu pegue um problema da tua vida. O maior desafio. O teu maior problema hoje. Pega o teu maior problema hoje, que tu tá passando, tá aí, sei lá, te tornando denso, preocupado. Quem tá de óculos, tira o óculos. E aí, nós vamos juntar os dedos. Olha só. Primeiro a gente vai ver as emoções. Problema, depois a emoção. Isso. Antes. Antes de juntar o dedo, então, perceba essa emoção, esse problema. De 1 a 10. Primeiro a gente vai observar o problema. Qual é o maior problema que eu tenho na vida hoje? Vamos se conectar com a energia desse problema e a gente vai ver as emoções que vão vir à tona. E a gente vai se perguntar, por exemplo, a Stephanie falou que é ansiedade, né? Cansaço. De 1 a 10, quanto tá esse cansaço, essa ansiedade? Então percebe, esse meu problema tá 8, tá 5, tá 2. Dá um número para ele, é importante. Minha emoção. A emoção em relação ao problema. Agora, eu quero que tu junte a mão assim, faz uma bolinha com os dedos, porque os dedos é a parte energética mais forte do corpo. Mais, na verdade, mais energética. Se a gente for ver aqui, tem um programa do Discovery Channel até que mostrava que pela ponta dos dedos é onde entra e sai mais energia. Por isso que as mãos curam, a gente sabe disso. Essa técnica, gente, é uma técnica parecida com a FT, mas um pouquinho diferente. Ela é diferente, esse é o método da cura. Mas a gente vai praticar um pouquinho com vocês aqui. É. Então faz uma bolinha com as mãos assim, nos dedos todos. E agora coloca aqui, entre a sobrancelha. E vamos ficar um pouco aqui. Deixa os dedos aqui todos ligados na sobrancelha. Entra em permissão com essa emoção, observa ela. Entra em aceitação também. Não combate, não reage, não luta contra. Deixa teus dedos aqui. Sem apertar muito, só coloca aqui. Agora, segundo ponto, no pomo de Adão. Os homens é mais fácil, tá? Aqui no meio, um pouco na garganta aqui. As mulheres é um pouco mais difícil de achar. A maçã, o pomo de Adão. Vamos ficar aqui com os dedos um pouco. Esse sentimento que eu tenho é quente ou frio? Ele é leve ou pesado? Com o que se parece? Coloca a consciência no invisível. Se parece com qualquer coisa, pode ser. Agora, o próximo ponto é aqui. Aqui no maxilar. Coloca os 2 pontas dos dedos aqui. Isso que tu não precisa fazer nada, gente. É só fazer isso aqui que a gente está fazendo, tá? E ficar presente com a emoção, né? Qualquer criança faz isso aqui. E fica presente, observa a emoção. Sem julgar, sem analisar. Só fica presente com ela. Agora na têmpora. É como se a gente estivesse passando um antivírus. Todos os malwares. Pode ser 5 antivírus, 15, 30. Seu sistema encontrou 40 vírus infestando. São essas emoções. Vamos só percebendo que a gente está passando um antivírus. Agora de novo, aqui entre os olhos. Respira pelo abdômen. Pelo pulmão é estresse, pelo abdômen relaxamento. Pomo. De
novo, garganta. E vai percebendo se tem alguma mudança. Maxilar. Percebe o número do teu problema. Se ele mudou. Emoção. Da tua emoção. Pode ter sido mudado 1, não mudado nada, mudado 5, caído bastante, não importa. Vamos percebendo. Na têmpora. Terceiro olho de novo. Mão direita no terceiro olho, mão esquerda no maxilar. Mão esquerda na fonte, na têmpora, mão direita no pomo. Agora eu quero que tu abrace teu coração, aqui as duas mãos. Só percebe como é que tu tá te sentindo assim. Vê de qual número que ficou a emoção. De 1 a 10, quanto que tá agora? Se tu quiser compartilhar o número que mudou, se mudou de um número X para X. Mudou alguma coisa, gente? Alguém quer falar? Como é que vocês estão? De 8 para 5, olha só que legal, Stephanie. Que massa. 3 pontos. 3 pontos. E é interessante que a gente pode ficar fazendo isso até a gente sentir o 1 ou 0, tá? Que a gente não vai poder fazer muito tempo. Mas essa é uma forma simples e prática da gente se autorregular. 10 para 5, a Cris 10 para 4. A Angelita falou de 8 para 5. Uau! E o que vocês podem continuar fazendo, tá? Continua. Entra em permissão da emoção. Aceita ela, aceitação. E todo momentinho que tu sentir algo, tu pode te regular. Porque tá lá no dicionário, a cura. A Márcia botou de 9 para 6. Meu corpo está muito mais relaxado. Que a cura é a mudança de um estado para o outro. Olha que bonito, a gente não sabe, né? A cura é a mudança de um estado para o outro. Uma vez eu fui num terapeuta também de nível elevado e eu dizia assim,
quando eu vou ficar 100%? E ele me disse 100%, Eduardo. 100% é um número, tu quer, mas definindo 100%, tu tem que tirar todas as tampas de cima de ti, todos os tetos. Permitir que a tua alma ou teu corpo vão para um lugar infinito. Tira essa mania de 100%, Eduardo. E ele quebrou uma crença minha naquele momento, que eu estava muito, onde é que eu vou voltar a ficar 100%? A vida é um processo. E se nesse processo, nessa caminhada, a gente vai se melhorando assim, essa é a transformação. E esse processo que a gente fez aqui do método da cura, ele fica agindo por 30 minutos. Então, agora, se tu sentiu, pode ter abaixado até um pouco mais. Os próximos 30 minutos, tu pode sentir descendo de... Alguém botou 10 para 4, pode ir para 2. Foi mais para 2 agora. Eu nem fiz mais nada. Porque nós somos um ser energético, gente. E uma coisa... Essa percepção é interessante a gente saber. E uma coisa muito legal, gente, quando a gente começa a colocar essas estratégias de autorregulação no nosso dia a dia, em vez de escapar, né? A gente escapa pra série, não tá bem, vou ver uma série, tá cansado, vai scrollar o feed. Cansar mais Vou trabalhar ainda. mais, né? Em vez da gente ter esses hábitos emocionais não sadios, a gente pode ter hábitos emocionais sadios, né? Isso é autocuidado, isso é amor próprio. Tô com uma emoção negativa, eu vou lá, vou parar um pouquinho, vou acolher aquela emoção, vou observar aquela emoção. O sofrimento, gente, ele só acontece quando a gente luta contra algo. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir desconforto, decepção, mágoa, ansiedade. Mas quando a gente para de lutar contra isso e busca entendimento, né, e entra nesse estado de permissão, de aceitação, a gente consegue transmutar as coisas com muito mais facilidade do que ficar ali naquela luta, na briga, né? E um tesouro que a gente pode desenvolver na vida é desenvolver hábitos emocionais saudáveis, né? Em vez de sair escapando, fugindo, o que eu vou inserir no meu dia a dia para transmutar as emoções densas que eu entro em contato? Tudo que a gente é um resquício do passado. Se no passado teve picos de estresse e carga emocional muito negativa, tá gravado no teu sistema nervoso, no teu corpo, na tua memória celular. Gravou. Mas fazendo esses processos, que está fazendo aqui, é desgravar a memória celular e fazê-la girar ao ponto de ela voltar à origem. É só tu olhar uma criança, cara. As crianças estão muito leves. Estão brincando, elas são rápidas. Muito rápidas. Ontem a gente foi no aniversário e é energia muito rápida. Muito rápida. A energia voa, assim. E outra coisa interessante da gente ver que a gente pode se reprogramar a ter emoções leves, ser uma pessoa tranquila, leve. Ser uma pessoa que ama o seu dia, que ama a sua vida. A gente tem que se reprogramar até o nível para isso. Às vezes a gente pode não estar. Pode estar programado com uma programação que não permite isso, que é problema de dinheiro, que é problema disso, daquilo outro, que é infinito isso, tá, gente? E aí, num nível também, quando a gente está falando aqui do nosso corpo, de emoções, nós somos um ser energético. Esse corpo aqui nosso vai tombar em algum momento da nossa existência, na Terra, e vai se desfazer o corpo. Por isso que nós somos um ser consciencial. E é esse ser consciencial que relaxa o ser emocional e pensante programado. A gente tem que ter claro isso, que a gente é um ser energético. E pode, com uma escolha diferente, afetar. Quantas escolhas eu e a Fabiana fazemos hoje, gente, para se viver mais leve? Nosso dia a diazinho, assim. Gostosinho. A gente vai escolhendo, e cada vez mais, porque a gente vê que esse é o segredo, talvez. E como é que a gente faz isso? Escolhendo.
Escolhas diárias. Escolhas Pequenas diárias. escolhas. E conectado com pessoas que também estão escolhendo. Hoje Isso a aí faz gente estava diferença. tentando fazer no YouTube, né, a live e não tinha jeito de entrar, né, não tava funcionando. A gente podia ter escolhido se estressar, eu escolhi ficar tranquila Eu, e pedir esclarecimento, né, pedir calma. A gente diz assim, se tiver que cancelar, a gente cancela. Hoje a gente está de boa. Estamos tranquilinho. Não dá para transformar nada em problema mais. Nada Isso, em problema. gente, Nada. E isso é uma forma da gente ser propositivo em relação à vida, né? Não criar emoções densas por nada. Eu vou responder essa pergunta da Lucimar, vai ser a última pergunta que eu vou responder. Como faço para perder o medo de dirigir? Mas só para trazer para todo mundo aqui as próximas atividades da Escola do Ser, tá? A gente tem aula de Tai Chi, segundas às 18 horas e quartas às 9 da manhã. Tai Chi é uma ótima forma da gente se regular. Tai Chi Voltar a consciência para o nosso corpo, tirar um pouquinho daqui. A gente vai ter no sábado pela manhã um workshop de Access Consciousness que é saindo da shit me mestre realidade. E é isso aí mesmo, this shit. Saindo do mundo de qualquer merda que entrou na nossa vida. Tá? Esse um workshop de processo corporal de Access. Isso, de shit me mestre. Porque shit me mestre é um lugar que nos deixa deprimido, que nos deixa mal. E às vezes a gente tem pedaços nossos na shit me mestre. E semana que vem, na segunda-feira, a gente vai começar uma turma, um curso de Enneagrama. Na terça. Um curso de autoconhecimento aí de 5 encontros. Aí é uma formação em Enneagrama, da personalidade ao ser. No Enneagrama, a filosofia dos padres do deserto, um conhecimento espiritual dos melhores que tem da Terra antigo, milenar, que vem vindo oculto dos porões de lugares sagrados, tá? Que são os 9 tipos de personalidade. Os instintos, tu vai aprender as feridas emocionais, como perceber o teu tipo, como o teu caminho de evolução dos teus vícios para as tuas virtudes. Então o Enneagrama é um sistema completo de autoconhecimento que a gente se conhece e também as pessoas até ao nosso lado, o mundo, de uma forma diferente e pode estar relaxado mais nesse mundo. É isso aí. E é muito interessante a gente perceber que as nossas personalidades são as estruturas que a gente forma dentro da nossa psique para nos proteger do mundo. Só que enquanto a gente está tentando se proteger, a gente está escondendo a nossa essência, né? A nossa luz, na verdade. Então, esse curso está bem especial porque a gente vai fazer esse caminho de volta à essência. Vai trazer muitos, além de encontrar o nosso tipo de Enneagrama, a gente vai fazer muitos exercícios de cura, de autocura. Exercícios como esse que a gente fez aqui hoje. Vai ter um aprendizado e vai ter até terapêutico no meio, porque a gente vai ver aquelas questões e vai ultrapassar elas. Isso eu tenho na minha vida. Vamos ultrapassar. A gente é pragmático, Fabiana. Quem está aqui na aula de hoje e tiver interesse, tem um bônus especial para quem nos acompanha recorrentemente. Isso. E aí, quem quiser informações pode mandar a mensagem lá no WhatsApp. Tava na live, quero saber do bônus. O Tai Chi e o workshop de Access, sábado de manhã, são presenciais apenas. O Enneagrama vai ser presencial e online. Tá? Então, se tu adquirir o curso, tu vai poder ver também. Como é que eu perco o medo de dirigir? Alguém perguntou, e eu já vou usar exatamente isso que a gente está falando. A gente desenvolve uma personalidade medrosa. E aí, por quê? Então, a gente vai pegar o carro, claro, o nosso subconsciente vai entender a ligar a chave, tudo aqui a gente vai... É um treino, tem que treinar, a gente tem que treinar, né? Só que o medo... ele nos paralisa. E quanto de personalidade, talvez, de medo nós temos? Um padrão de medo que ele é maior que a nossa coragem. E é interessante. Porque tá tudo bem ter, mas quando ele ultrapassa a coragem, o medo ele é o impeditivo. Então a personalidade medrosa, que todos nós temos parte dentro da gente, a gente precisa derreter essa personalidade. E Lucimar, eu vou trazer uma consciência para ti e para todo mundo que está aqui também, que a gente acha que as emoções densas elas nos protegem de alguma coisa. Isso é uma crença que todos nós temos lá na nossa mente subconsciente. Quando alguém invade nossos limites, a primeira é a explosão de raiva, né? Quando a gente acha que algo perigoso pode acontecer, vem o medo. E aí eu te pergunto, o que de pior poderia acontecer se tu começasse a dirigir? Essa é uma pergunta, Lucimar, para a gente ver o que está por trás disso. Isso é uma pergunta que a gente faz dentro de uma sessão privada de terapia, mas é o início para a gente entender o que está por trás do teu medo. Porque o teu medo, tu está usando uma emoção densa para te proteger de algo. Então, às vezes, a pessoa tem, por trás do medo de dirigir, está um medo de responsabilidade, de assumir responsabilidades.
Às vezes por trás do medo de dirigir tá o medo de errar, né? A pessoa que Foi muito julgada na foi muito infância. julgada, muito apontado o A dedo, personalidade muito muito crítica. criticada, Isso. né? E ela paralisa porque, gente, o carro é uma máquina. Não, eu não vou criar essa criança, mas, né? Que pode, sei lá, ter acidente, enfim. E às vezes no nosso subconsciente a gente sabe dos riscos e aquele medo ele tá nos protegendo de uma situação pior que pode vir a acontecer no futuro. Então, como que tu perde o medo de dirigir, Lucimar? Te conhecendo, entrando em harmonia com teu medo, Olhando para essa caixa preta olhando para essa caixa preta, e não sei se... transformando ela em ouro, fazer uma alquimia com as tuas emoções negativas, transformá-la em puro ouro para ti, que depois tu vai dizer, esse é o meu ouro, mas eu tive que ir lá olhar meus medos, minhas coisas, porque ainda quando tá muito medo e muita coisa, não é ouro ainda, aquela alquimia não foi completa. A gente precisa chegar a um nível de transformar os nossos defeitos e problemas em ouro. Então é interessante observar e ir a fundo, né? Te conhecer todos os nossos desafios. Se a gente começasse a encarar todos os nossos desafios, todas as nossas dificuldades como oportunidades de crescimento e chamados que a nossa alma está nos fazendo para ir além, a gente não faria tanto drama e não sofreria tanto com as coisas da vida. Então, temos as próximas atividades da Escola do Ser aí. A gente faz Lucimar, se tu quiser me chamar no privado, né, para saber mais das nossas sessões, a gente pode te ajudar também individual, Sim. com mais profundidade, tá? Uma sessão privada tem 1 hora, a gente vê bastante, né, essa questão aí. Então, gente, fica o convite aí para as nossas próximas atividades. Tem a turma de Enneagrama, tá? Dia 3 ou 1 de setembro. Então, um curso de autodescoberta, te descobrir, Tem workshop te de conhecer, no sábado. é uma coisa maravilhosa. O Enneagrama vai ser nas terças, né? Eu acho que sim. Terças, acho que é terças. E tu vai te conhecer e vai descobrir aí algo maravilhoso, um conhecimento. 1 é quarta, Cleia, só me responde, eu acho que 1 é dia terça, tá? Pelo que nós tínhamos isso na agenda. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Vamos ver a data aí, de repente vai que dia 1 é quarta. E workshop de Axis no sábado, presencial na Escola do Ser. É terça? É terça. E fica esse... O Eduardo, é no dia 2, eu tinha marcado ali dia 2 e dia 9 e 16. Não, acho que é dia 1. Mudou? Mudou então? A gente vai confirmar e te manda no privado. Te mando, Cleia, assim que a gente vê aqui agora. Uhum, tá bom. Todo mundo convidado, gente, assim, ó, pra se autoconhecer, pra gente superar esses desafios. Ó, eu só vou Todo mundo aqui tem desafio. Só vou compartilhar também aqui o depoimento da Lucimar, que ela falou que o esposo dela faleceu e eu fiquei com uma filha pequena com paralisia cerebral e preciso muito dirigir e eu tenho medo que aconteça algo com a minha filha. Olha só que interessante, Lucimar, olha só, essas perguntas que a gente fez aqui já te fez perceber que é um trauma que está por trás disso, né? Porque quando a gente lida com luto, com dor, às vezes a gente... Para ir além daquilo, a gente vai ter que olhar para uma coisa que é densa, que é pesada, que já criou tanta dor no passado, que a gente não quer reviver aquilo. Mas dentro das nossas sessões privadas, a gente sempre trabalha na liberação dessas emoções. A gente não fica revivendo, né? Aprende, cura, fecha, cicatriza a ferida e vamos em frente. Gente, esperamos que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Gratidão. Te desejei uma semana de muita luz. Obrigado por estarmos em grupo aqui, elevando a nossa consciência, transmutando emoções densas. Sabe que podem contar conosco. Estamos aí para avançar, para viver uma melhor vida de todas. A gente vai remover tudo o que nos impede da nossa essência, todos os tapumes, tudo que ficou grosseiro na volta da gente, deixando pesado. Obrigado, eu sou grato a cada um que ficou conosco aqui. Obrigado, uma boa noite e um beijo. Beijo, queridos, boa noite.